Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje eu trouxe uma partida especial aqui que foi jogada entre Mark Leo, um jogador aí de 2.219 de rating, contra John Friedland, um jogador de 2.163 de rating. São dois jogadores muito fortes aí, quase nível mestre. E aí nessa partida acontece realmente uma coisa histórica. Ela aconteceu no ano de 2001 e eu tô mostrando ela por conta dessa peculiaridade aí, tá bom? Vamos dar uma olhada então. Aqui o Liel abre com o peão do rei, E4, temos aqui C5, a defesa siciliana, C3 e aqui D5, indo diretamente em direção ao centro, aproveitando que C3 tirou aqui a casa do cavalo, então vai para uma escandinava, mais ou menos isso, onde as brancas não podem jogar o cavalo em C3 para atacar a dama, né? Como assim? Bom, a partida seguiu com E por D5, dama por D5 e agora não tem cavalo C3 para ganhar um tempo sobre a dama. Bacana! E aqui, se as brancas não se cuidarem, sempre vão existir temas de ficar segurando aqui a casa de D3, o que é muito chato, muito incômodo. Portanto, aqui o Leo imediatamente faz o lance D4 e aqui as pretas poderiam tentar um tema onde as brancas jogariam com o peão dama isolado, mas isso está longe de ser um problema, né? É um tema comum, o peão dama isolado, dá para jogar direitinho com isso daí. As brancas ganhariam espaço aqui para desenvolver as peças. Então aqui simplesmente o Friedland preferiu não ir para essa ideia e jogou simplesmente aqui um lance de desenvolvimento, cavalo em F6. A partida seguiu com cavalo em F3, bispo G4, pressão total. A ideia é capturar mesmo e tentar danificar aqui a estrutura de peões do Leo. Portanto, ele seguiu com o cavalo de bem D2, protegendo aqui o cavalo, evitando esses problemas todos. Temos cavalo em C6 e agora bispo C4, né? Então notem que quando aqui o jogador ele tem que proteger esse cavalo, ele poderia ter jogado aqui bispo em E2 sem nenhum problema, mas ele preferiu jogar aqui o cavalo para poder depois desenvolver o bispo aqui em C4. Foi uma escolha interessante. Portanto, depois de bispo C4, agora as pretas têm que achar um lance bom aí. Porque se elas ficarem se defendendo, né, dama D7, tá vindo D por C5, enfim, as brancas ficam muito bem. Então as pretas têm que buscar um lance ativo aqui e vão para bispo por F3. Legal, capturando uma peça e atacando a dama. E aqui o Mark Leo encontra aqui um lance também muito forte, que é o lance dama aqui em B3, né? Quais seriam as opções? Dá para jogar dama por F3? Dá também, né? Dama por F3, aí troca as damas e tal. Mas aqui o Mark Leo preferiu jogar com dama B3, fica pressionando aqui a dama, fazendo pressão no ponto de F7, fazendo pressão no ponto de B7 e o bispo continua atacado. E a partida seguiu com mais um lance preciso aqui das negras, o Friedland, todo mundo andando na corda bamba aqui, só um lance é bom, e aqui cavalo em A5, então, né? Olha que posição bacana, que confusão, né? Então o cavalo aqui atacando a dama também. E aqui, mais uma vez, aqui o Mark Leo também encontra um lance muito bom aqui, que é dama em B5 com cheque, né? Porque aqui se capturasse a dama, dá pra jogar? Dá pra jogar. Bispo por D5, cavalo aqui por B3, bispo por B3, mas aí as pretas têm bispo por G2, né? Isso é muito chato. Bispo em A4, cheque, por exemplo, seria uma possível continuação, né? Cavalo aqui em D7, torre G1 e por aí vai. E as pretas teriam um peão a mais, né? Numa linha como essa. Então, para evitar tudo isso, dama B5. Agora tem que ser com cheque, né? Porque aqui, ó, a dama tá atacada e o bispo tá atacado, né? Duas vezes. O cavalo, tudo bem, o cavalo tá protegendo, mas ele queria capturar esse bispo em algum momento. Então aqui realmente com cheque foi uma boa saída. Dama em A4 também poderia ser jogado, mas aqui o Mark Leo preferiu jogar com dama em B5, né? Então aqui dama B5 cheque. A partida seguiu com dama em D7 cobrindo. E agora, dama por A5, recuperando a peça. Lembrando que as brancas estavam com uma peça a menos, porque havia sido capturada uma peça aqui em F3. Então a partida seguiu com bispo por G2, agora atacando a torre. E aqui o Mark Leo vai para um lance muito interessante, que é o lance F3. Olha só, deixando aqui a torre e tapando o bispo, né? O que esse lance está fazendo? Esse lance está ameaçando aqui bispo aqui em B5, ganhando a dama, né? Por exemplo, se bispo por H1, que não foi o lance jogado, bispo B5 imediatamente ganha a dama. E não tem o que fazer aqui, né? B6 não adianta, B6 porque bispo toma com cheque, né? Então por isso que F3 foi um lance interessante. A partida já está interessante aqui no lance 11, né? A partida continuou com B6 atacando a dama. E aqui mais um lance que exclama dama em A6, né? Porque aqui as brancas estão com a dama atacada, a torre atacada, o que fazer, né? Dama A6 é o lance que exclama porque continua, né? Tá renovando aqui a ameaça de bispo B5.
E aqui a partida seguiu então com dama em H3, evitando os temas ali da cravada da dama. E renovando aqui o ataque à torre. A partida seguiu com bispo B5 cheque, aí expondo o rei, né, rei D8, e agora dama em B7. Olha que partida legal, né? Esse lance aqui, além de colocar mais uma proteção em F3, tá atacando a torre, tá escravizando aqui o cavalo e a dama na defesa da casa de D7. A partida seguiu com torre C8, colocando a torre em segurança, e agora sim, finalmente, torre G1. Alguma hora esse lance teria que ser jogado. A partida seguiu com dama por H2, e agora? E agora? É difícil aqui achar um lance, né? Bom, alguns lances são possíveis, dá pra pensar, uma posição extremamente rica já, né? Dá pra pensar em dama por A7, pra depois tentar algum ataque aqui contra o rei. Dá até pra pensar em torre por G2, vários lances são possíveis aqui, mas o Mark Leo vai para um lance muito bacana aqui, ele vai para o lance cavalo em F1, olha só, atacando a dama, deixando aqui a torre, né? E aqui várias opções existem, o Friedland resolveu capturar aí a torre com dama por G1, mas também seria perfeitamente possível capturar o cavalo, bispo por F1, rei por F1. Aqui ele preferiu pagar para ver, então a partida seguiu com dama por G1 e agora bispo E3, olha que maravilha, colocando mais uma peça em jogo com um tempo aqui sobre a dama, né? E aqui realmente as pretas têm uma grande oportunidade agora, a partida seguiu com bispo por F3, o recurso certo na hora certa, né? Porque aqui qualquer outro lance, vamos supor, dama em H1, né? As brancas estão dando grande roque com grande iniciativa, a possibilidade de abrir aqui a coluna D. Então as pretas têm que achar um lance firme aqui, seguem com um bispo aqui por F3, esse lance está atacando a dama. A partida seguiu com dama por F3 e agora dama G4 propondo a troca das damas. As pretas estão preocupadas, né? A verdade é essa, as pretas estão preocupadas com esse rei exposto, estão tentando trocar peça. O Mark Leo evita aqui as trocas, faz o lance dama B7. Temos C por D4 e aqui torre D1, imediatamente partindo para cima aqui do rei. A partida seguiu com dama em H4, cheque, rei D2 e aqui cavalo E4, partindo para cima do rei, cheque, rei C1 e agora cavalo C5, atacando a dama. A posição é muito difícil aqui para o Mark Leo, porque ele está com qualidade a menos, né? Se for contar aqui a quantidade de peões, então nem se fala, né? Tá com 4 peões a menos, as brancas aqui. Estão com a dama atacada, estão com uma torre aí por uma peça, né? Uma torre por um bispo. Então estão com um material a menos e a posição não está fácil não. Agora, o que favorece aqui as brancas? O rei exposto. Será que dá para tirar proveito disso? Bom, a partida aqui seguiu com dama por A7, mas você deve estar pensando nesse lance bispo por D4, que inclusive seria o melhor lance. No final da partida a gente vai analisar esse lance, tá bom? A partida seguiu aqui com dama por A7 e agora E5, protegendo aí o peão central. Temos bispo por D4, olha só, sacrificando aí o bispo, E por D4 e torre por D4 cheque. Sacrificou o bispo, mas agora tá dando cheque e atacando a dama, então vai ganhar aí material. Temos dama por D4, C por D4 e agora cavalo B3, é um cheque duplo, E aqui força a resposta das brancas para rei D1, né? Não dá para jogar rei B1 por conta de torre C1 mate. Então cuidado, tá sem a dama aqui, as pretas estão sem a dama, mas estão com possibilidades de ataque bem interessantes. A partida seguiu com rei D1, torre C1 cheque, rei E2 e aqui cavalo por D4 cheque. Vamos fazer uma contabilidade básica aqui, rápida. 2 peças menores por 2 peças menores, tá bom? E 2 torres aqui pela dama. As pretas têm 4 peões, as brancas 2. No entanto, reis expostos, uma posição de difícil avaliação, mas pelo menos na questão material tá bem parecido, né? Vamos ver como segue aqui a partida, rei D2 e agora cavalo por B5. Então aqui esse lance vem com o tempo sobre a dama, deixa a torre, a partida seguiu dama por B6, né? Cheque, então salvando a dama. Torre agora volta, essa torre tem que voltar, senão ela vai ser capturada no próximo lance e o cavalo tá caindo na sequência, né? Então torre C7 e aqui dama B8 primeiro. É um lance interessante porque ou força o rei a se mover e captura com cheque, ou tira a mobilidade da torre, né? Então a partida seguiu com torre C8 e essa torre na primeira horizontal não tem mais a mesma mobilidade do que na segunda. E agora sim, então, dá para capturar a peça dama por B5. E temos aí esse final, então, dama e cavalo contra 2 torres e bispo, 2 peões passados na ala da dama, 3 peões passados e conectados na ala do rei. Vamos lá, torre C7, dama B8, cheque, rei D7. Cavalo E3, pondo a cavalo em jogo. G6, dama B5, cheque, rei C8. Cavalo D5, bispo em H6, cheque, rei E2. Torre C2, cheque, rei F3 e aqui torre D8. Finalmente colocando essa torre em jogo. A partida seguiu com dama em A6, cheque. Aqui o Mark Leo vai ver se consegue dar uma série de cheques aí
para tentar pegar essa torre que está em defesa. Vamos ver se vai dar certo isso. Rei B8, dama B5, cheque, rei C8, cavalo E7, cheque, rei C7, dama A5, cheque, rei D7 e agora sim dá para dar esse cheque, né? Dá um cheque aqui em A4, capturar a dama na sequência. Desculpe, pessoal. Esse cheque aqui não dá para a torre voltar, né? Senão o cavalo está capturando. Mas o Mark Liu vai para um lance mais forte do que dama A4. Cavalo aqui em F5. Por que esse lance aí é mais forte, Rafael? Porque dama A4 está vindo de qualquer maneira. E aqui pelo menos desestrutura os peões das negras, né? Então aqui uma continuação realmente melhor. Esse cavalo ia cair de qualquer jeito se continuasse diretamente com dama em A4, né? Então esse lance aqui foi muito bacana. A partida seguiu com rei em C8 e agora dama em A6, cheque, rei C7, dama em A7, cheque, rei C6 e finalmente dama em A4, cheque, rei B7. E aqui dava até para fazer um dama B3 aqui jogando o rei mais pro cantinho, mas ganhava um tempinho, né? Mas o Mark Liu preferiu já capturar essa torre, dama por C2. Agora as pretas capturam o cavalo, G por F5, dama aqui por F5 e esse final, então dama contra torre bispo, 2 peões para cada um. A partida seguiu com bispo D2, dama por F7, cheque, rei C6, dama por H7, tá ficando difícil aqui pro Friedland, pras negras. A partida seguiu com torre D6, A4, avançando com o peão passado, torre D7 atacando a dama, dama C2, cheque, rei B7, dama F5 atacando a torre D6, dama B5, cheque, rei C7 e aqui B4. E aqui esses peões passados e conectados são monstruosos. Aqui o Friedland no desespero captura um desses peões, faz bispo por B4, dama por B4, torre B6, está tentando jogar esse final aí, pelo menos é um peão da torre, né, quem sabe. Mas esse final é vencedor para as brancas. A partida seguiu com dama C5, cheque, rei B7, A5 atacando a torre, torre A6, rei E4. Então a manobra é essa, é avançar com o peão e trazer o rei. Claro, com cuidado. A partida seguiu com rei A8, rei D5, rei B7, dama B5, cheque. E aqui rei A7 forçado, né, para não perder a torre. Temos rei C5, torre H6, né, ameaçando aqui empate. Tem que tomar cuidado nesse tipo de posição. Dama D7, cheque, rei A6, dama F7, tirando aqui a casa do cheque. Temos torre aqui em H2 e aqui não dava para as pretas quererem capturar aqui, senão estão levando checkmate, né? Dama 2 entrega checkmate imediatamente. Portanto, a partida seguiu com torre H2, segurando aí a casa de A2, no entanto também não consegue tomar o peão, porque aí tá vindo dama 7 com mate, né? A coisa tá difícil aqui. A partida seguiu com dama E6, cheque, rei B7, dama C6, cheque, rei A7, dama C7, cheque, finalmente, né, dando cheque vai capturar a torre, rei A8, dama por H2, e aqui ainda no desespero o Friedland ainda faz mais um lance, mas depois de dama em H7, cheque, o Friedland decide que é hora de jogar aí a toalha, né, e abandona aí a partida, vai levar checkmate mais alguns lances, né, em poucos lances. Tá bom? Então eu vou mostrar o relatório do chess.com, depois vou contar uma curiosidade sobre essa partida e a gente vai analisar também os momentos críticos lá. Vamos lá. Bom, 95,5% de precisão, 94,4% de precisão, muito boa a precisão dos jogadores, né? E realmente o que a gente olha aqui foi uma partida com chances aí para os dois lados, né? Vai e vem, ó. Todo mundo teve chance e tal. Uma partida bem divertida, né? Bem bacana. Vamos dar uma olhada em alguns momentos e eu vou comentar depois uma curiosidade aqui sobre essa partida. Ela tem um recorde, essa partida. Vamos ver se você teve um olhar atento aí, se você descobriu o que aconteceu de tão peculiar aí nessa partida. Bom, vamos olhar algumas coisas. Primeiro, acho que dá para comentar aqui o lance dama H3, bispo B5... Acho que um pouquinho mais pra frente aqui, legal. Nessa posição, pessoal, nessa posição as pretas estão ganhas, tá? Por quê? Aqui um pouquinho antes, ó, deixa eu ver em que posição que as brancas perderam a mão. Dama B5, tá tudo certo e tal, bispo aqui. Aqui já, olha só, nessa posição as brancas teriam que jogar aqui cavalo por F3, tá? Então aqui é praticamente forçada essa continuação, cavalo por F3, aí dá pra seguir de várias formas, né? Cavalo por C4, dama por C4... Aqui fica bem equilibrado, né? Chances aí para os dois lados, cavalo, E5 e o jogo vai embora. Quando as brancas fazem nessa posição o lance dama por A5 e deixa tomar aqui em G2, complica tudo, não fica muito bom para as brancas. Dama por A5 foi um erro. Aí veio o bispo por G2, essa ideia foi muito legal de jogar F3 e aqui veio com B6, né, atacando a dama. Dama em A6, um lance brilhante segundo o relatório do chess.com, esse foi o lance brilhante das brancas. E aqui dama em H3, né?
E aí a partida seguiu com bispo B5, cheque, tudo beleza, vai rei D8, e aqui dama B7, torre aqui em C8, tentando se salvar, torre G1, aquela história toda, dama por H2, e aqui cavalo em F1, que foi esse lance interessantíssimo, dama por G1, e aqui então bispo em E3, esse foi o problema também das brancas, tá? Nessa posição, as brancas têm que jogar aqui dama por A7, essa ideia aqui ela é mais forte, tá? Dama por A7, deixa tomar aqui em F1, não dá para tomar de dama, né? Teria que tomar aqui de bispo por F1, por exemplo, e aí seguiria com dama por B6, cheque, as brancas empatam, torre C7, dama B8, torre C8, dama B6, e as brancas teriam perpétuo. Mas aqui quando as brancas depois fazem aqui o lance bispo E3 e permitem esse lance brilhante aqui, né, das pretas bispo por F3, esse é o lance brilhante das negras, aí realmente complicou aqui para as brancas, né? A partida seguiu com dama por F3 e agora a dama G4, né? Propondo aí as trocas. Temos dama B7, aquela história toda, C por D4, torre D1, dama H4, cheque, rei D2. E aqui, cavalo, então, aqui que as pretas perdem a mão. Aqui as pretas estão ganhando e o simples lance E5 é suficiente para vencer a posição. A ideia é trazer o bispo, a ideia é trazer a torre, né? Trazer mais peças aí para o ataque. Então aqui o cavalo E4 foi realmente um lance aí que deixou as brancas virarem a partida. Aqui E5 simplesmente, rei C1, bispo D6, dama por A7, torre E8. O importante é levar as peças. Deixa, tá com material a mais as pretas, né? Dama por B6, por exemplo, cheque, rei E7, bispo por E8, deixa. Cavalo por E8, bispo D2 e rei F8, por exemplo, a gente tem uma partida assim, ó, duas peças menores para cada um, as pretas devolveram material, uma torre para cada um, mas as pretas têm peões a mais e uma ótima posição, um rei seguro, vão atacar o rei do adversário, uma torre na coluna C, essa posição ela é vencedora para as negras, né? Então faltou essa paciência aqui de nessa posição jogar o lance E5. O cavalo E4 trouxe problemas porque conseguiu colocar o rei aí em segurança. E depois de cavalo C5, aqui sim as brancas tinham o vencedor, bispo por D4 e não jogaram, né? Então por isso que essa partida teve os altos e baixos. Nesses momentos críticos faltou, né, essa precisão toda. Aqui, só que é interessantíssimo, né? Bispo por D4, cavalo por B7, bispo por B6, mate. Olha só, é um duplo e o rei não pode estar cortado aqui, não tem nada o que fazer, checkmate, né? Então isso aqui seria vencedor para as brancas. Ah, mas então não precisaria tomar dama, mas vai fazer o quê, né? Vai jogar a dama F4 cheque? Tá levando o bispo E3 cheque também na sequência, né? Não adianta, dama D6, bispo por C5, não precisa nem capturar essa dama aí, ó, ela não tem como fugir daí, dá para jogar bispo por C5, né? Então aqui as brancas estariam ganhas, completamente ganhas. Faltou aqui, então realmente para as negras... para as brancas fazerem aqui o lance bispo por D4, né? E aí foram para a dama por A7 e as pretas fizeram finalmente o lance E5 e aqui está igualado, né? Aqui está igualado, enfim, foi muito legal essa continuação e aí foi realmente questão de técnica, né? De jogar isso daí com bastante técnica. Eu acho que as pretas acabaram errando um pouco mais em algum momento, por enquanto aqui tá beleza. Vamos ver se teve mais algum momento crítico aqui ou se realmente esse final ele... era mais vencedor. Aqui as brancas praticamente ofereceram empate, né? Podia voltar e ficar repetindo, mas enfim, as pretas estão achando que estão melhores aí. E na verdade não, é uma posição bem equilibrada. Vamos ver onde é que realmente acho que G6 foi o problema, né? Muito devagar aqui, deixa eu ver. G6 talvez tenha sido o problema aqui, né? O que faz todo sentido, né, do mundo, mas talvez H5 seja uma outra ideia interessante. G6, dama B5 cheque, rei C8, cavalo D5, aqui começa a ficar complicado, né? Bispo H6, aqui as pretas já vão ficando, as brancas vão ficando melhores. Agora, a curiosidade que eu comentei, né? Vamos ver se você foi observador. Aqui essa partida ela é o recorde mundial de capturas de dama. Então aqui a dama das brancas, se a gente observar, ela fez 11 capturas nessa partida. Eu vou passar rapidamente, ó. Olha só essa dama aqui, que maravilha. Então é o recorde mundial de captura de dama. A dama das brancas, ó, uma captura, vamos contando. 2 capturas. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10,
11 capturas com a dama, recorde mundial aí de capturas com a dama na mesma partida, sensacional, né, essa dama aí, essa dama fez a rapa aí sem nenhum arrependimento, né, foi fazendo um massacre aí, pegando todo mundo. Beleza, bom demais, espero que vocês tenham gostado dessa partida divertida e tem esse registro aí, esse recorde mundial aí de capturas com a dama na mesma partida, 11 capturas. Legal, vamos tentar isso nas nossas partidas, hein? O problema disso é que você vai ficar jogando só com a dama, é muito arriscado, é melhor deixar pra fazer isso no final. Tá bom, pessoal, é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima, valeu!